no quadro Vai Encarar, tenho o prazer de entrevistar o presidente da subseção de Cachoeiro Itapemirim, da OAB, Adílio Neto, um jovem. Me parece, Adílio, que você é o mais novo da história da subseção da OAB a presidi-la. Exato. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores nas mídias sociais. Satisfação imensa estar aqui nesse veículo de informação tão prestigiado e reconhecido no estado do Espírito Santo e no país. E sim, mais jovem até agora. Até agora sim. Isso recai mais responsabilidade? Recaiu na época do processo eleitoral. Sim, houve uma expectativa com relação a isso. Vamos dizer até, por conta da idade, uma inexperiência que poderia acompanhar. Hoje eu já não sinto isso, eu acho que essa questão já está superada. O STF decidiu que a prisão de segunda instância não vale. O Brasil ontem viveu um momento importantíssimo do ponto de vista jurídico e do ponto de vista social, porque a partir do ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal ele passou a entender acerca da possibilidade da prisão em segunda instância. A Ordem dos Advogados do Brasil entendeu, verificou que esse entendimento violava 2 pontos da nossa legislação. O artigo 5º? O primeiro ponto, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Repare que a Constituição não usa o termo culpado. Em nenhum momento a Constituição Federal fala em prisão, nada disso. Fala da questão da culpa. E aí, para nós resolvermos esse tema, nós temos que ir lá no artigo 283 do Código de Processo Penal, que vai nos trazer as hipóteses de prisão. Vai ali trazer as hipóteses de prisão preventiva e temporária, que são prisões cautelares que podem ser fixadas, determinadas no curso de um processo ou de uma investigação criminal, e ainda dizia, olha, porém com a prisão pena tem que haver o trânsito em julgado, ou seja, não pode haver mais recursos. E eu diria que isso não é o fim do mundo, né? Não, porque as pessoas querem politizar o seguinte, o Lula vai ser solto. As pessoas quando falam de julgamento, lembram do Lula. O Lula é uma figura nesse mar de pessoas que estão aguardando esse julgamento. O CNJ apresentou um dado relativo a aproximadamente 5 mil pessoas podem ser beneficiadas. O Brasil tem 800 mil presos. Nós não estamos falando... Mas na hipótese de uma PEC, vamos supor que corram lá, dentro de 30 dias, aprovam uma PEC e para fazer valer aquilo que o entendimento popular, vamos dizer assim, empírico, não, tem que prender, né? E consegue aprovar essa PEC. O que acontece? Aí solta e depois prende de novo. O ministro Dias Toffoli ontem ressaltou isso. Olha, a gente precisa garantir a aplicação do artigo 5º e do 283 do CPP e que o Congresso modifique esse entendimento por via legislativa. E se não modificar, vai prevalecer o texto da lei, a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. E sim, essas pessoas que poderão ser soltas, caso haja uma mudança legislativa, essas pessoas podem sim tornar a prisão, sim, sem dúvida. Né? Olha, um outro assunto que é muito polêmico no meio jurídico, né, é a questão do abuso de autoridade. O Brasil também, nesse ano, viu surgir, né, no seu meio a nova lei de abuso de autoridade. E eu quero ressaltar que essa lei, ela não é fruto de uma discussão travada agora, recentemente, por conta da Operação Lava Jato. O esqueleto da nova lei de abuso de autoridade vem sendo trabalhado desde o ano de 2009. Em 2009 foi montada uma comissão pelo Supremo Tribunal Federal, com a participação na época do ministro da Defesa, que era o ministro Raul Jungmann. Né? Foi feita uma comissão para se discutir, porque a lei anterior ela remontava da época da ditadura militar. Nós tínhamos uma lei de abuso de autoridade da década de 60, que já não atendia os anseios da sociedade. Mas não é bem assim, Não né? é bem assim. A legislação ela traz nos seus artigos expressamente o que configura abuso de autoridade. De modo objetivo. De modo objetivo. Não tem subjetividade. Não tem subjetividade. Existe hierarquia? Advogado, promotor e juiz? Não há hierarquia, tá?
A Lei 8.906, uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, ela é bastante clara ao afirmar que não há hierarquia e nem subordinação entre membros da magistratura, do Ministério Público e da Advocacia, devendo todos tratarem-se com urbanidade, com respeito, com cortesia. Por que não pode ficar nivelado o juiz, o promotor? Estou falando sobre a questão de altura, né? Perfeito. O juiz fica lá em cima, o advogado cai embaixo, você tem que ficar olhando para cima, né? E o promotor também fica junto com o juiz, e os advogados têm que ficar embaixo. Isso vem de uma história, né? Isso, uma tradição. Uma tradição, a gente, para poder tratar disso, teria que entender melhor a origem do Ministério Público, que ele vem de uma origem um pouco parecida com a da magistratura. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte: o fato do Ministério Público tomar assento ao lado do juiz é um direito que está previsto na lei do Ministério Público, na lei que regulamenta a carreira do Ministério Público, a lei orgânica do Ministério Público. Mas eu não estou nem questionando isso, eu achava que os dois deveriam, na mesa, na cadeira, é só nivelar. Já existem projetos de lei tratando desse assunto. E se nós formos, por exemplo, para a Justiça Federal, para o âmbito federal, nós já verificaremos que todos sentam no mesmo plano. As partes do juiz. Eu acho que a justiça do século XXI já não comporta esse simbolismo, essa carga histórica. Eu acho que a justiça do século XXI ela tem que ser aquela justiça próxima do povo, próxima do cidadão, próximo da cidadã. Então, sentar no mesmo plano, sim, tem um significado muito forte. Muito forte. O direito, ele vai sofrer uma mutação, e quando eu falo direito, eu me refiro a todas as suas nuances e instâncias. Ele vai sofrer uma mutação por essa revolução cibernética? Jackson, ele vai sofrer, não, ele já está sofrendo. Há pelo menos 10 anos, há pelo menos uma década, o direito já está sendo impactado pela revolução virtual, cibernética. A gente fala agora na revolução 4.0, né? É a nova etapa. Totalmente afetado. Nós já temos hoje a realidade do processo judicial eletrônico, tá? O processo, ele já é a maior parte dele. E agiliza, né? Agiliza, sim, agiliza, facilita. A gente pode praticar atos daqui, se eu quiser agora enviar uma petição, eu consigo, né? Nós já temos a figura dos robôs, dos algoritmos advogados. Você tem um sistema, um software, que você joga um determinado assunto do direito consumidor, por exemplo, e aquele software já vai te dar as melhores peças, os melhores entendimentos, os mais pacificados, enfim. Isso vai tornar o advogado melhor ou pior em decorrência? Eu acho que não dá pra gente ainda fazer essa avaliação, mas o advogado vai ter que se adaptar, porque isso não tem volta. E aí eu faço a vinculação da questão das instituições de Cachoeiro. Você teria... Claro. Eu avalio Cachoeiro de forma bastante positiva. Eu preciso também lembrar para a população, e às vezes as pessoas ficam preocupadas, não circula um centavo de verba pública dentro do sistema OAB. O sistema OAB gira dinheiro somente dos seus associados. Isso precisa ser dito, porque senão as pessoas têm a impressão de que a gente recebe subsídio público, e isso não existe. Mas e o serviço que é prestado, no caso, para o associado? O associado, você entende que ele tem os benefícios? Sim. E ele usa desses direitos? Em cada cidade que compõe a segunda subseção, Vargem Alta, Muqui, Mimoso e Atílio Viváqua, com exceção de Muqui, nas outras 3 a gente tem salas de apoio nessas cidades. Então isso tem custo, tudo com internet, tudo com impressora, tudo com computador. Então isso tem um custo alto para a OAB. Qual conselho de classe propicia essa quantidade de serviço que a ordem propicia a uma anuidade hoje de um custo de 800 e alguma coisa? Para encerrar, porque direito é uma ciência muito expansiva, né? E a gente poderia depois até colocar temas mais específicos para uma futura entrevista. Gostaria que o senhor fizesse a consideração final dentro de um contexto da OAB, da humanização, a questão da sociedade com a OAB. Antigamente, e até hoje, a OAB sempre emite opiniões e notas a respeito de assuntos relacionados à sociedade. Então, o que a sociedade pode esperar da OAB de Cachoeiro? Jackson, a OAB ela tem a finalidade de formatar a profissão do advogado, mas também de se ocupar das questões sociais democráticas. A OAB sempre esteve presente nos momentos
mais requisitados da história desse país. E assim não é diferente. O que a população de Cachoeiro precisar, as portas da segunda subseção, localizadas lá naquela praça que está o Fórum, o Ministério Público e o prédio da OAB, elas estão abertas para qualquer tipo de demanda que a população cachoeirense... Qualquer cidadão. O prédio da OAB funciona das 12 às 19 horas, temos lá funcionários à disposição e qualquer cidadão poderá levar lá a sua demanda, será analisada, será explicado para aquele cidadão o que pode ser feito naquele caso, encaminhado. Se for competência do poder público, a ordem recebe aquela queixa, aquele reclame e dá destino ao poder público, seja o Ministério Público, Prefeitura Municipal. A ordem se relaciona com todos esses órgãos diariamente. Estamos à disposição da população cachoeirense. Obrigado, presidente. Foi um prazer imenso. Vocês observaram, é um jovem muito inteligente, né, que conhece a história, e a história não só do passado, mas do presente, e é promissor para o futuro. É uma opinião minha. Obrigado.